Paz seja convosco. Amém. Mundo louco. Nós vivemos num tempo da manifestação do Espírito, mas também da manifestação do... Se fosse do cão, a gente amarrava, mas não é do cão, é do homem. Tanta coisa absurda, gente, tanta coisa absurda. A gente vive num contexto de vida que a gente não conhece. Complicado. Bom, nossa saída é apenas buscarmos ao Senhor. Não há outra saída, não há outro caminho. Tanto que Cristo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. E as pessoas, elas não querem Deus. O ser humano não quer Deus. Ele não quer Deus com as suas regras, ele não quer Deus com as suas normas, ele não quer Deus com as suas ordenanças, ele quer um Deus bonitão, bonachão, que você pode fazer o que você quiser, e santos são toda hora levantados aí. Mas eu achei interessante uma frase da irmã Dulce, em que ela falou assim: conheci muitos homens pobres na minha vida, que tinham apenas dinheiro. Eu achei tão interessante essa frase, entendeu? Porque as pessoas, elas têm tudo e não têm nada. Tem tudo e não tem absolutamente nada. E estamos falando em Gálatas capítulo 3, quero convidar você a abrir Gálatas. Vai? Gálatas capítulo 3. 3. Vamos ler do verso 1 em diante. Semana passada nós meditamos 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos fazer a leitura de Gálatas capítulo 3. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas. Gálatas 3. Assim diz a palavra de Deus. Até a Manu para de chorar. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça ou por justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito:
maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez lemos a Tua palavra, expressa em Gálatas capítulo 3, pedimos que o Senhor continue nos instruindo, nos trazendo, Pai querido, a interpretação dos textos, para que possamos aplicar nas nossas vidas, Pai. Vivemos dias maus como talvez nunca houve na terra, Pai, e nós precisamos ouvir a Tua voz. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós iniciamos o estudo de Gálatas capítulo 3. E falamos que na maior parte dos capítulos 1 e 2, Paulo defendeu a origem divina da sua missão. O que Paulo faz em Gálatas 1 e 2 é defender a origem divina da sua missão, e não a sua missão, não o seu sacerdócio, não o seu apostolado. Não podem falar mal de mim, mas o que ele defende é a mensagem. Agora em capítulo 3 ele volta para chamar atenção naqueles homens, repreendendo eles, entendendo que sim, eles foram influenciados por homens com o desejo de bagunçar a conversa. Aqueles judaizantes, eles vêm trazendo conceitos errados, os falsos mestres, mas mesmo assim, o apóstolo fala: como é que você troca o são pelo corrupto? O afastamento dos Gálatas do Evangelho era apenas uma espécie de traição espiritual, não era apenas isso, mas era um ato de loucura. É o que nós, dentro do nosso cristianismo tradicional, nós ainda questionamos a respeito, por exemplo, do homossexualismo. Nós olhamos para uma situação dessa e a gente olha e fala: como que isso pode ser? Quando nós citamos no começo da aula passada, no meio da aula passada, antes do intervalo, falando como que um homem, ele troca a sexualidade dele entre seres humanos por animais. Como que a pessoa faz isso? O apóstolo Paulo fala: isso é um ato de loucura. E ele pergunta: será que vocês não chegaram a ser enfeitiçados? Porque Paulo não consegue encontrar apoio para aqueles homens abandonar o cristianismo e ir para a loucura. Ele fala: deve ter sido feitiço. Como diz hoje, deve ter sido macumba. As pessoas, elas pegam pessoas que estão com qualquer desvio emocional ou psicológico e falam: não, o problema é o demônio, é o espírito maligno, a culpa não é dele, a culpa é do espírito maligno. Os pecadores podem ser justificados apenas pela obra de Cristo. Não há outra forma. Também falamos na semana passada, quando ele inicia falando do verso 2, 3 e 4, ele presume que todos tenham recebido o Espírito. Ele não está falando com pessoas que não são cristãs. Ele não está dizendo, a conversa ali não é uma conversa entre apóstolo Paulo e gentio. A carta de Gálatas, como as outras, não são cartas escritas para gentios, são para cristãos. A exortação que existe nos evangelhos, a exortação que existe nas cartas paulinas, Tiago, Hebreu, não são para ímpios, elas são para cristãos. Se a pessoa não tiver o Espírito Santo dentro dela, ela vai ler, não vai entender nada. Talvez ela pegue uma frase de efeito, talvez ela acalme o coração dela com algum entendimento. Salmos faz bastante isso. Mas se a pessoa não tiver o Espírito Santo, ela nunca vai conseguir entender o que está sendo falado realmente. E ele pergunta: que parte vocês tiveram nesse processo? Que parte você, como um morto no pecado, tem na sua salvação? E tem tido muita discussão na internet a respeito disso. A gente tem visto um grande pastor de uma denominação até zombar e dizer: não, quem escolhe Deus sou eu. Eu escolho, eu tenho esse arbítrio. E o apóstolo Paulo está perguntando: que parte você desempenhou nesse processo? Como é que você fez algo se você estava morto?
Como é que você fez algo se o teu espírito estava morto e você não entendia o que estava sendo falado? Como é que você quer entender alemão se você não estudou alemão? Como é que você quer entender russo se você não estudou russo? Como que você quer aceitar Deus se o teu espírito está morto? Quando Paulo visitou a Galácia, ele pergunta: muitos milagres Deus agiu através de mim, mas eu tive participação nisso? Fui eu que fiz. O poder está em mim. Essa semana que passou eu visitei o pastor Marcelo. Fui levar as doações que vocês gentilmente trouxeram. Continue trazendo. Independente da gente estar trabalhando lado a lado, literalmente com o pastor Marcelo, aquelas pessoas continuam precisando comer e ele precisa da nossa ajuda. E eu conversava com ele, a esposa dele sofre de esclerose múltipla e está em grau avançado. E ele está sofrendo muito, porque agora, inclusive ela começou a ter lapsos de memória. Ele explicou lá que aquela esclerose múltipla eu não conheço. Ele fala que parece que os nervos, os músculos eles vão atrofiando, começam a definhar, não consegue ter mais a facilidade, ela não consegue mais andar. Disse que agora aqui o esôfago, a musculatura do esôfago começou a ter problema, ela está com problema de engolir. E aí ela começa a esquecer. E eu falava assim para ele: pô, pastor Marcelo, eu queria tanto que Deus ele me capacitasse para eu poder vir aqui e orar por ela e ela ser curada. Mas mesmo que eu vá lá e ore por ela para ela ser curada, a cura não vai ser através do meu poder. Não é eu que tenho autoridade. Não é você que tem autoridade. Não é nenhum tipo de sacerdote que tem autoridade. O que o apóstolo Paulo está falando é isso. Não vem de mim. Vem de Deus. Como a ira que nós falamos. A ira, ela não procede do homem, não procede de Satanás e seus demônios, ela procede de Deus. E nós citamos sobre Sodoma e Gomorra, que desceu o fogo do céu. Nós citamos o dilúvio, que desceu a água do céu para estabelecer o juízo. E aí o apóstolo Paulo ele começa a desenvolver um entendimento daqueles homens que confiavam tanto em Moisés, mas que esqueciam que havia um que era o pai da fé, que era chamado Abraão. Gálatas capítulo 3, verso 6, ele fala: é o caso de Abraão, que creu em Deus, ele foi atribuído, ou lhe foi imputado por justiça. A alusão, o citar de Paulo a Abraão é um golpe de mestre. Seus oponentes judaizantes consideravam Moisés o seu mestre, mas Moisés tinha antecessores. Por isso Paulo retrocede alguns séculos até o próprio Abraão. Gênesis 15, 6. Gênesis 15, 6. Por favor. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Apóstolo Paulo, ele faz a citação em Gálatas 3,6 de um texto que estava lá em Gênesis 15,6. E ele fala: Abraão creu em Deus, ele foi isso atribuído para a justiça ou por justiça. Abraão estava velho e não tinha filhos. No que ele creu? No que Abraão creu? Abraão estava velho, acima de 80 anos, 90 anos, e não tinha filhos. E Deus prometeu para ele: você vai ter um filho. É interessante até que a esposa dele, quando ouve isso, por trás da tenda lá, ela dá risada. Ela fala: Abraão, anda aí arrastado. Eu ponho um decote, Sara também já era idosa, mas eu fico imaginando, né? Eu ponho um decote e Abraão olha para mim assim, com aquela cara de peixe morto. Esse homem aí não gera mais ninguém, não. Já era. Eu também, já era. E aí quando Deus chega para ela e confronta ela, ela fala: eu não ri não. Riu sim. Não ri. Riu, sabe? Fale, Benedito. Pastor, se Abraão com 80 anos já estava velho, Não era 80, tá? Era mais. Deus viveu 900 anos, Deus conservava? O quê?
A estatura, porque a pessoa fica vivendo 900 anos, né? Chega a 1000, né? Quando a gente pensa em Matusalém, chega em 999. É uma coisa muito doida a genética de um período antes do estabelecimento de um limite de idade de 120 anos por Deus e antes. E aí quando a gente vê, por exemplo, aí uma curiosidade. Hoje se fala-se que, até hoje, né, se diz que quem escreveu o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, foi Moisés. Nós temos tradição verbal, havia muita coisa disso, além da escrita, tinha verbal, um pai falava para o outro, era normal, não é que nem a gente. A tradição oral era algo muito forte, em que o pai falava para o filho todo dia. Então a pessoa ela tinha gravada na mente as escrituras, porque o pai falava todo dia, era repetitivo. Havia a reunião dos pais com os filhos, que é algo que o Sebastião faz lá na casa dele, reúne, mas o que o Sebastião faz uma vez por semana, ele fazia todo dia, toda hora. Hoje já começa a se pensar que quem escreveu alguns textos foi o próprio Adão, porque você tem que imaginar que o tempo de vida dessas pessoas era tão extenso, em que o primeiro da família, ele conhecia o tataraneto lá na frente, porque eles começavam a gerar filhos com 30, 40 anos e ia continuar gerando filho. Era um negócio muito doido. A condição biológica do ser humano, antes disso, a gente não tem conhecimento de como que era. Mas se haviam pessoas que eram geradas, você pode ter certeza que havia essa condição de vitalidade, tanto da mulher como do homem. Mas Abraão, ele está fora desse contexto. Ele já está na época do povo que está na decadência. Então, com 80 anos, 90 anos. Mas Abraão ouve isso: você vai ter filho. Um dia Deus chamou Abraão para fora da tua tenda e disse: conta as estrelas dos céus. Talvez a gente em Brasília um pouco mais, mas em São Paulo, o céu ele é tão poluído que você não consegue ver muitas estrelas. Mas se você começar a ir para o interior, você olha e fala: nossa, quantas estrelas tem? Se você for para lugares mais desabitados, ontem eu estava vendo com a minha filha e com a Luísa, com a Rosângela, o filme do Rei Leão, e mostra aquele céu branco de estrelas, né? Você fala, isso parece que é irreal dentro da nossa realidade. Mas dentro de uma realidade como essa, em que o céu era totalmente limpo, não havia nenhuma fábrica, nada, Deus olha para Abraão e fala assim: olha lá, e conta quantas estrelas tem. E ele fala: será assim a sua posteridade. Sabe o que Abraão fez? Creu. Eu nem tenho filho, mas eu creio que o Senhor pode fazer isso. Tanto que Abraão é chamado de o pai da fé. Moisés, ele é chamado de o homem mais manso. E aí, há pessoas que discutem ou não, mas as escrituras estão falando que ele é o pai da fé. Não houve uma pessoa de Adão até Jesus, pelo menos dentro desse ciclo de Antigo Testamento, que teve mais fé do que Abraão, mesmo fazendo as coisas que ele fazia. Abraão, ele cometia uns deslizes fortes. Considere atentamente o que aconteceu. Deus fez uma promessa a Abraão. Realmente a promessa de descendência foi ilustrada diante dos seus olhos, tal como a promessa do perdão através de Cristo crucificado foi anunciada diante dos olhos dos Gálatas. Porque quando Paulo traz a ideia de Abraão, ele está falando para ele assim: olha, da mesma maneira que Abraão creu, Jesus Cristo falou em relação a vocês. Ele está falando sobre a salvação. Ele está falando sobre o alcance. E a gente vive essa realidade hoje. 2000 anos depois da morte de Jesus Cristo, nós continuamos com pessoas sendo salvas. A palavra de Deus continua se cumprindo. E até que toque a trombeta e seja executado o juízo da ira do Senhor de uma forma total, como nós vimos antes do intervalo, vão se salvar pessoas. Segundo Abraão, creu em Deus, apesar da improbabilidade da promessa. Do ponto de vista humano, Abraão descansou na fidelidade de Deus. Terceiro, a fé de Abraão foi reconhecida como algo justo.
Isto é, ele foi aceito como justo pela fé. Ele não foi justificado porque fez alguma coisa para merecê-lo. Não é porque ele trabalhou, não é porque ele levou, não é porque ele levantou altares para o Senhor, ele fez demais isso. Quando você olha a pessoa de Abraão, você vai ver que ele, aonde ele parava, ele andava, ele fazia um altar de adoração. Era tanta gratidão que Abraão tinha, que aonde ele passava, ele olhava, eu tenho que agradecer a Deus. Esse prato de comida, eu tenho que agradecer a Deus. Olha esse céu, eu tenho que agradecer a Deus. Ele é um homem que não era só o pai da fé, mas ele era um pai da adoração, porque o coração dele tranquilo. Ele acreditava naquilo que ia acontecer. Ele não foi justificado porque fez alguma coisa para merecê-lo, ou porque foi circuncidado, ou porque guardasse a lei. Além do que, naquela época não tinha circuncisão, naquela época não tinha lei. No começo de Gênesis aqui, onde Abraão tinha, ele veio de uma terra ímpia, em que as pessoas não adoravam a Deus, mas mesmo assim ele acreditava, ele simplesmente ganhou. Com essa promessa de Deus a Abraão, Paulo agora passa por uma outra promessa mais recente, Gálatas 3, 7, 8 e 9. Tá bem? Nós já lemos, mas vamos acompanhar. Gálatas 3, versos 7, 8 e 9. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ele mostra Abraão como pai da fé. Ele fala para os Gálatas que eles são loucos por terem trocado Jesus Cristo por outros deuses. E ele fala: saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti, em você, serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Ninguém que não tenha fé vai ser justificado. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. São duas coisas? Não. E aí ele completa: e o que não crer já está condenado. O batismo, ele é ordenado por Deus, mas não é a regra que traz você a justificação. A justificação, ela é alicerçada, não é no seu batismo, e sim na sua fé, em você crer. Independente de luta e dificuldade, você crer. Aqui Paulo está citando Gênesis 12, 3. Vai lá, segura em Gálatas e volta para Gênesis. O apóstolo Paulo, ele não sai das Escrituras. 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por causa de um homem, todos benditos. E aí eu volto para você. Você entende a importância do seu cristianismo? Você entende a importância de você ser um cristão verdadeiro? A tua família é bendita. As pessoas, elas são alcançadas através do teu testemunho, do que você fala, de como você age, de como você pensa. Já dei esse exemplo. Será que os teus filhos, eles veem você de joelhos orando? Será que os teus filhos veem você lendo as Escrituras? Será que o teu irmão, quando liga para você, ele vê você falando de uma forma bendita? A pessoa vai te visitar no horário do culto, você fala: olha, desculpa, mas eu tenho que ir para a casa do Senhor. Como que as pessoas de fora te veem? Como as pessoas de dentro te veem? Por causa do ato de fé de Abraão, eu e você fomos alcançados. Imagina o que pode acontecer dentro da sua família. Agora, a gente não tem tempo para ler as Escrituras. O nosso palavreado é um palavreado no mundo. A pessoa sai da igreja cantando santo, 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 e depois liga o rádio e vai ouvir que está pegando a novinha. Como é que a pessoa vai entender? Como é que passa a sua cabeça? As pessoas olham para você e veem o quê?
O apóstolo Paulo está falando, em Abraão são benditas todas as famílias da terra. Convém examinarmos que bênção era essa, e como todas as nações viriam a herdá-la. A bênção é a justificação, a maior de todas as bênçãos. A gente pensa que a bênção é a saúde. A gente está quase chegando no fim do ano, e aí vai estar lá, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Será que isso é o mais importante? O que vai acontecer você morrendo hoje? Tem jeito, até ensinar, até aprender. E o meio pela qual a bênção seria herdada é porque o meu pai é pastor, é porque o meu irmão é crente. O meio pela qual a bênção é herdada é a fé. Deus justificaria pela fé os gentios, que era a única forma de herdarem a bênção de Abraão, uma vez que Abraão era o pai da raça judia. Talvez os judaizantes estivessem dizendo aos gálatas convertidos que deviam se tornar filhos de Abraão através da circuncisão. É tanta ignorância, porque eles vendiam uma mentira para os gálatas, e eles acreditavam simplesmente por falta de conhecimento. Aquelas pessoas judaizantes falavam assim: olha, se você não se circuncidar, como Abraão fez, você não pode ser salvo. Abraão não era circuncidado, não havia circuncisão naquela época. Isso é da lei, da época de Moisés. Não é o que acontece hoje. Se você não vestir tal roupa, se você não usar tal forma de cabelo, se você não tiver esse linguajar, se você não parar de conversar com as pessoas, falar bom dia, boa tarde, boa noite, em vez disso falar paz do Senhor, e as pessoas começam a inventar uma série de normas. Se você não fizer isso, você não é salvo. Os versos 7 e 9 afirmam que os verdadeiros filhos de Abraão, que herdam a bênção prometida à sua descendência, não são a posteridade da sua descendência física, ou judeus, mas a sua descendência espiritual, homens e mulheres que partilham de sua fé, a saber, os crentes cristãos. Se você tiver um parente que tem um cartório, quando ele morrer, passa para o sucessor. E assim é, ainda é assim, né? Vai passando, é sucessivo, é? A salvação é. O cartório não vai ser o pai, não passa por, não é concurso? Porque o que uma vez eu ouvi é que a transmissão do cartório ele passa de, é independente. Então eu não vou usar esse exemplo, tá? A ideia não é porque o seu pai ou a sua mãe é crente, você é crente. Não há um DNA espiritual que passa de um para o outro. Apenas o exemplo. Apenas o exemplo. Hã? Os filhos da aliança é um caso especial. Nós comentamos na semana passada, em que o filho da aliança é pai cristão, mãe cristã, e aí dentro de um princípio bíblico, não é só porque foi casado na igreja. Os filhos, eles são aliançados com o Senhor. Esse é um caso específico. Então, por exemplo, quando eu vejo Gabriel, Sebastião e Glenda, casaram crentes. Amém? Gabriel, Arthur e B podem andar onde eles quiserem, mas eles voltam. Nem que seja na marra. É um alívio. É uma facilidade. Deus estabelece essa transmissão. Mas mesmo assim, essas pessoas em algum momento elas vão ter que crer. Tá? Tudo isso diz o apóstolo. Os gálatas deveriam saber. Como é que vocês são judeus, estudam as escrituras e não sabem o que eu estou falando? Nunca deveriam ter sido tão insensatos. Jamais deveriam ter se colocado sob o feitiço daqueles falsos mestres. Eu vejo muita gente ouvindo outras conversas, outros textos. É o que eu falei para vocês. Eu não tenho problema nenhum de visitar outros lugares, mas é muito perigoso. Porque o que acontece é, quando você começa a visitar outros lugares, algumas deficiências que a igreja tem, ou que você acha que tem, você começa a identificar, e você começa a falar, por que isso? Por que aquilo? Isso acontece muito em seminário. Você faz um curso,
cristão, você faz um seminário. Quando você chega na tua igreja, você fala, por que que não é assim? Por que que não é assado? Em vez de você ser uma pessoa que vem trazer esse curso para somar, você faz a dividir. Ah, olha, na minha escola dominical tinha que ter isso. Por que que não tem a divisão com mais idade ou com menos idade? Por que que não é tudo junto? Por que que não é tudo separado? Você traz conceitos que deveriam ser para agregar na igreja e o que acontece? Separa. Por isso a dificuldade de você ficar aqui, eu vou ali, eu vou lá, eu venho aqui, eu vou lá. As pessoas dizem, pastor, eu vou visitar. Vai, ué. Mas entenda sempre. Tem uma pessoa que eu aconselho, em que eu falei para ela assim, olha, você saiu da igreja tal, está sem igreja, vai com a gente pelo menos no dominical. Optou por ir com um amigo, com não sei o que eu falar. Minha preocupação com você é eu estar construindo aqui com você num dia e a pessoa desconstruir no outro. Porque a nossa cabeça, ela naturalmente ela vai tender para o quê? Porque é mais cômodo, porque é mais fácil, para aquilo que é mais tranquilo, para aquilo que é mais agradável. O apóstolo Paulo fala, vocês deveriam saber disso. Mas é muito mais fácil eu colocar a minha salvação na circuncisão ou num preceito de Moisés do que realmente eu ter que mudar. Por isso que os Gálatas, eles permitiram que o ensinamento de Cristo fosse trocado. Nunca deveriam ter sido tão insensatos. Jamais deveriam ter se colocado sob o feitiço daqueles falsos mestres. Na verdade, não o teriam feito se tivessem mantido o Cristo crucificado diante dos olhos. E esse é o nosso alvo principal: Cristo e Cristo crucificado. Se você tirar os seus olhos da cruz, você vai olhar para outras coisas. Você vai olhar para a dificuldade, você vai olhar para outras coisas. Como eu estava falando com o Beni aqui, você vai olhar para a distância. Você vai olhar para, mas é tão longe. Eu vou para outra igreja porque é mais perto, é do lado da minha casa, não há problema. Desde que seja uma igreja bíblica. Está falando de Cristo crucificado? Está trazendo as pessoas ao arrependimento? Está falando da doutrina do pecado? Está falando do dia do juízo? Beleza. Agora você está falando da campanha, está falando da vitória, está falando dos anjos, está falando do dízimo, da oferta, e precisa construir, precisa fazer, precisa juntar. Aí eu me preocupo. Porque é muito fácil. Olha, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Vou lá e deposito 100, 200, 300, 500, 1000. Eu estou aliviado, eu estou liberado. Isso é perigoso. Nunca deveriam ter sido tão insensatos. Jamais deveriam ter se colocado sob o feitiço daqueles mestres. Da mesma forma, nós deveríamos aprender a testar todas as teorias e doutrinas dos homens com o evangelho crucificado. De um lado, o evangelho crucificado. O que eu estou ouvindo? O que a pessoa está falando? O que ela está me levando? Para onde ela está me levando? Ela está me levando para longe de Deus? Conclusão, o que é o Evangelho? Evangelho é Cristo crucificado. Toda mensagem, toda palavra tem que falar de Jesus Cristo. Toda mensagem tem que ter como foco principal Jesus Cristo e o sacrifício de Cristo na cruz. Isaías, Gênesis, Josué, qualquer texto tem que falar. O Evangelho é Cristo crucificado, é sua obra consumada na cruz. Pregar o Evangelho é apresentar Cristo publicamente como crucificado. Mas e a vitória? E o coaching? E o treinamento? Porque coach, se você não sabe, quer dizer treinamento. Então a pessoa está te treinando para alguma coisa. Está treinando a ser igual a Cristo? Não. Está aprendendo o quê? A ser vitorioso. Reunião de negócios. Acha uma aqui na Bíblia. Simplesmente o padrão é esse. Vamos fazer uma reunião de negócio. Olha, o Sebastião, ele está querendo abrir um negócio e tal, e ele entrou numa condição de que ele é próspero, então agora ele vai trazer estratégias da Bíblia para você ser próspero. Não é o foco do Evangelho. A igreja fala sobre isso. Tá torta. Está torta. É como no vídeo que prega, né, pastor? Porque um cara fez um questionamento e o seguinte: o coach te ensina a ser rico, mas no final da palestra vai embora de 21. Entendeu? Aí o cara falou, mas por que ele não é rico também? Já que ele ensina as pessoas a ser rico, a como ser rico. É a mesma coisa. Mesmo que isso fosse verdade, Benê, é muito mais do que isso.
Mesmo que eu, como um coaching de riqueza, eu tenha uma Ferrari GTO na porta, e eu levo você a ter uma Lamborghini Avenger, sei lá o que lá, carro de 600 mil dólares, mesmo, continua não sendo nada. Não é o foco do Evangelho. Pode ser qualquer coisa, mas não é Evangelho. Evangelho é pegar Cristo e Cristo crucificado. Fazemos mais do que descrever a cruz como um acontecimento do primeiro século. Na realidade, descrevemos Cristo crucificado diante dos olhos dos nossos contemporâneos, de modo que sejam confrontados e não confortados. Você é chamado na igreja a ser confrontado e não confortado. Por isso que a nossa igreja não enche. E eu não posso sair disso. Eu seria covarde se eu estivesse fazendo outra coisa. Você quer conforto? Você quer uma palavra de vitória sobre a sua vida? Não é aqui. Por mais que a vitória nossa é no pós-morte. Há promessas bíblicas que dizem que nós pereceríamos se não vêssemos os bens do Senhor na terra dos viventes. Mas o foco não é esse. O foco mais importante é a vida eterna. O que o Evangelho oferece? Com base na cruz, o Evangelho oferece uma grande bênção. A bênção do Senhor. Você ser justificado, ser encontrado como justo. O que o Evangelho exige? Nada. O Evangelho ele pede para você entregar o dízimo. Ele pede para você ter frequência na igreja. Todas essas coisas são consequências, mas não são exigências para a sua fé. O Evangelho oferece bênçãos e nós o que devemos fazer para recebê-las? Nada, porque ela é de graça. Basta apenas você crer. Nossa reação não consiste nas obras da lei, mas em ouvir a pregação da fé. Isso não quer dizer que você pode ficar o resto da sua vida sentado na igreja sem fazer nada. Você tem que fazer alguma coisa, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Você tem que dar algum retorno daquilo que você está sendo alimentado. Ninguém faz um curso de medicina de 5 anos, 6 anos, faz especialização, faz, estadia, não, residência por não sei quantos anos, aí volta para casa, acabou, eu não vou fazer nada. Ninguém faz um curso de direito por quantos anos? 5. Estuda, faz curso, fica em casa. Ninguém faz engenharia para ficar em casa. Ninguém faz nenhum curso. Vou fazer inglês. Para quê? Não, eu quero só saber. Fala inglês. Não, não gosto de falar. Assiste o filme. Não, não quero. Você tem que pôr em prática. Isso é normal, é o natural. Temos apenas de crer. Obedecer é tentar fazer a obra da salvação pessoalmente, enquanto que crer é deixar que o Cristo seja o nosso Salvador e descansar em sua obra consumada. Pastor Paulo, você não se incomoda de a igreja estar vazia? Não, a minha função não é essa. A minha função é estar preparado, trazer um estudo bíblico, algo segundo as Escrituras, seja para 1, para 2, para 5, para 10. Quando eu comecei, estava eu e a Shirley. E aí? Não é minha obrigação. A minha obrigação é, Senhor, abençoa. Eu orei para que não houvesse problema, não houvesse impedimento, para conseguir chegar no horário, para que o trânsito e tal. Mas isso é com Deus. A minha função é eu ter o material preparado, estar disposto a abrir as portas. E quando não tiver recursos para abrir a porta, a gente fecha. Não é vontade do Senhor. Assim, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho do Antigo e do Novo Testamento, o Evangelho que o próprio Deus começou a pregar a Abraão e que o apóstolo Paulo continuou pregando no seu tempo, é esse. É a apresentação diante dos olhos dos homens de Jesus Cristo como crucificado. Nessa base, tanto a justificação como o dom do Espírito são oferecidos. O que você precisa fazer? Acreditar. E se você não acreditar? É você e Deus. Não há nada que eu possa fazer. O bom é que o Senhor não abandona os seus filhos. Por mais que você e eu sejamos rebeldes, Ele não permite que a gente atravesse uma linha tal em que a gente não tenha mais como voltar. Às vezes você vê aquelas ilustrações que a pessoa vai nadando no mar, passa arrebentação, aí chega uma hora que ela tenta voltar, a maré puxa e não consegue voltar. Não há isso para o crente. O crente ele não chega ao ponto de chegar numa correnteza tal que ele não consiga voltar. Em algum momento ele é resgatado. Para aqueles que são filhos da aliança, é um pouco mais fácil.
no sentido de que Deus ele não vai permitir que haja um ônus final, mas a vida pode ser uma vida de desgraceira. E para aqueles que não são, como é o meu caso, nós vamos ter que trabalhar. Nós vamos ter que estudar, vamos ter que meditar. Naldinha e irmão Cláudio geraram Glenda. Em certo aspecto, é mais fácil para Glenda. Para Sebastião, que não foi gerado dentro de uma família cristã, é mais difícil. Mas para aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, Deus não vai permitir que as pessoas se percam. Amém? Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela promessa feita a Abraão e que se cumpre em nós. Agradecemos porque seja pessoas que nasceram dentro de uma aliança, seja o meu caso que fui gerado para aquilo fora da aliança, o Senhor me resgatou, o Senhor nos resgata. O Senhor, Pai querido, resgata aqueles que são os nossos conhecidos, e nós temos que nos colocar a campo, Senhor, para sermos instrumentos da Tua vontade, da Tua verdade. Abre os nossos olhos, Pai, abre os nossos ouvidos, para que nós não sejamos enganados como os Gálatas foram. As teologias, Pai, do sucesso, da prosperidade, do coaching e de todas essas outras que aparecem, Pai, traz um evangelho, Pai querido, sem luta, sem dificuldade, um evangelho, Pai querido, de riquezas, um evangelho, Pai querido, de viagens internacionais, que a gente não vê nas Escrituras, Pai. Abre o nosso entendimento, nós te pedimos, abre o nosso discernimento, para que nós não venhamos a ser enganados, e que nós possamos ser despenseiros desta mensagem de um Cristo crucificado, que nós sejamos incomodados, Pai, a proclamar a Tua verdade, e que com instrumentos nós possamos, Pai querido, salvar vidas, Pai. Louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.